Olá, o assunto hoje é política. O segundo turno da eleição presidencial se encerrou e a gente passa a olhar com mais cuidado as perspectivas para a administração Bolsonaro. O primeiro ponto que é interessante a gente conversar é o discurso quando recém-eleito, e que o Bolsonaro sinalizou alguns pontos importantes do ponto de vista da agenda econômica, mas mais do que isso. É um discurso que teve uma preocupação de tentar minimizar essa percepção de que eventualmente a sua eleição representaria riscos para o jogo democrático. Então foi patente nas falas iniciais do presidente eleito essa preocupação, muito embora o quadro polarizado da eleição de 2018 deverá demorar para sair do radar da política brasileira. Então, um dos pontos que devem limitar a governabilidade da administração Bolsonaro é justamente essa dificuldade de convívio de governo e oposição, menos por conta das relações no Congresso e mais pelo clima ainda de desconfiança existente entre os diversos atores políticos, e isso vai limitando o capital político do Bolsonaro. Um ponto importante no tema da governabilidade é em que medida o presidente eleito vai estar disposto a ampliar e de fato construir um governo de coalizão por meio da distribuição de postos ministeriais para os partidos aliados. Essa seria uma estratégia positiva de fato aproximar diversos partidos do governo eleito, especialmente por conta da ampla agenda de reformas que deverá ser marca da nova administração, com destaque para a questão e a dinâmica da reforma da Previdência. Esse é o item central no futuro governo, e isso é base para qualquer recuperação econômica. Por falar em reforma da Previdência, seguem inconsistentes os sinais de como o governo eleito vai tratar do tema. Existe a chance de que eventualmente essa reforma ainda seja discutida novamente até o final do ano, muito embora esse cenário dependa fundamentalmente de uma decisão da equipe política e econômica do Bolsonaro em relação a qual projeto aprovar e se de fato vai fazer um esforço para que o tema já seja encaminhado até o final do ano. É muito importante nesse sentido a cooperação não só com o governo Temer, que patrocinou esse projeto, mas especialmente com os presidentes da Câmara e do Senado. E nesse sentido me parece que o espaço de maior dificuldade para aprovação da reforma deve ser o Senado. Então vamos imaginar que de fato não seja votado em 2018, esse item tem que ser o primeiro item da pauta de 2019. O risco para a administração Bolsonaro é utilizar essa onda que foi super relevante, super extraordinária em termos eleitorais. O risco é que ele não utilize desse capital político inicial para atacar de saída a reforma da Previdência. É importante que a questão do controle dos gastos públicos tenha prioridade na nova administração, porque isso é base para a percepção de risco dos agentes econômicos e, em boa medida, pode limitar a retomada econômica esperada em 2018. Uma vez mais, a política vai ser o fator essencial para o Brasil eventualmente retomar um ciclo mais virtuoso de crescimento econômico. Os sinais vindos da equipe econômica, embora com algum ruído, apontam na direção de um diagnóstico correto em termos de política econômica. Falta, contudo, a consolidação da perna política, minimizar esse clima de polarização e, de fato, construir uma coalizão ampla no Congresso para que as reformas sejam encaminhadas o mais rápido possível e o clima de confiança se tornar mais patente entre os agentes econômicos.